Pastor, obrigado. Muito boa noite. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito honrado estar aqui nos 10 anos da consagração, do pastor Ismael. Eu estava aqui naquele dia, e eu fui o pregador, não foi? Fui eu, o pregador daquele dia. Nós trabalhamos muitos anos juntos, em Vila São José, e Deus nos colocou, cada um de nós, numa igreja. Eu continuei na Igreja Batista de Vila São José como um dos pastores. O outro pastor é o pastor Viana, acho que os irmãos conhecem. E o pastor Ismael veio para cá, para cuidar da Igreja Batista Bom Pastor. Hoje eu vim com a Marilda, minha esposa. Meus filhos ficaram em Vila São José, estão ajudando lá. Tem as atividades deles, já são adultos, então ficaram lá. E o pastor Viana manda um abraço para os irmãos, E os irmãos da igreja também. E nós vamos estudar uma porção da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Então, por favor, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Amém. Então, esse texto, ele está dividido, pelo menos na Bíblia que eu uso, do verso 1 até o verso 13. É assim que está dividido. É 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos estudar hoje do 1 até o 13, Então a divisão, irmãos, do texto que eu fiz, ela é assim. Timóteo, 2 Timóteo. Joia. Muito bom, deu certo, Que bom. Então, nós temos 13 versículos, para a gente estudar hoje. O texto vai ser dividido assim. Os versos 1 e 2 vai ser a nossa introdução, porque os versos 1 e 2 têm a ver com o capítulo anterior. Então depois os irmãos leem o capítulo 1 e 2, para os irmãos entenderem direito os versos 1 e entender mais ainda, não entender direito. Aí, depois nós vamos dividir versos de 3 a 6, É mais uma divisão, que vai ser justamente os exemplos que Paulo dá para a vida de Timóteo. Depois o verso 7, como um parênteses dentro do texto. Versos 8, 9 e 10, o próprio exemplo de Paulo. E os versos 11, 12 e 13, o nosso relacionamento com Deus. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui é falar para Timóteo como convém ele andar entre o povo, e também aproveitando a gente, como que a gente deve se comportar também, porque Timóteo tinha um chamado, pastor Ismael tem um chamado, mas cada um de nós aqui também tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado, e qualquer crente que não tem um chamado, como dizia o grande pregador do século XIX, é um impostor. Não tem jeito. Você tem que ter um chamado. Então você é um missionário. Todo crente. Então nós vamos orar agora e nós vamos começar a estudar a palavra do Senhor essa noite. Pai eterno, eu agradeço pela tua palavra, Pai. Te louvo pelo momento que estamos passando aqui em Bom Pastor, cantando hinos, orando, Pai, edificando a igreja através da tua palavra agora. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista Bom Pastor, os teus servos que se reúnem aqui. Também, ó Senhor Deus, abençoe os irmãos que têm se reunido em Niterói. Ajude-os, ó Senhor Deus, no sentido de ganharem mais almas, estarem mais firmes, ó Senhor Deus, no propósito que o Senhor tem para eles naquela cidade.
e que em breve eles possam se reunir como igreja ali também. Eu clamo pela vida do pastor Ismael, que ele, Senhor Deus, se fortaleça em Ti, seja sempre cheio do Espírito Santo e por isso poderoso, ó Pai, nas Escrituras, e que o Senhor se agrade dele no seu lar e aqui na igreja, ó Pai, e que ele possa também ser um cidadão de honra, sempre Te amando acima de todas as coisas. Abençoe-nos, ó Senhor Deus, para que nós nesse instante possamos ser úteis ao Senhor e também possamos glorificar o Teu nome através da exposição da palavra. E aqueles que ouvem, ó Pai, possam aprender para a glória do Teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, verso 1, nós vamos estudar 13 versículos hoje. A Bíblia diz: Tu pôs o mundo. Mas este mundo não é a coisa mais importante para nós. Nós vivemos e usufruímos desse mundo. Não é esse mundo que tem que nos esgotar. Já que o mundo jaz no maligno, eu não posso participar dessas coisas. Eu não posso participar de determinadas conversas. Eu não posso compartilhar de algumas ideias, de alguns costumes. Não posso. E existem coisas nesse mundo que eu não devo me ocupar. Irmãos, nós estamos indo para o céu. Tem alguma coisa mais importante do que isso? Encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não existe nada mais importante do que isso. Agora eu estou nesse mundo. Cristo não pediu para a gente sair desse mundo, pediu para Deus nos livrar do mal. Então o que a gente tem que fazer, como um cidadão comum, brasileiro, casado, sei lá, né, pai de família ou não, a gente vai fazer. Mas a gente tem que lembrar, nós não podemos nos embaraçar. Então existem coisas mais importantes do que se embaraçar com as coisas da vida. Então vamos lá, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Joia! Então vamos lá, nós vamos sair daqui hoje e vamos para casa. Então a nossa pergunta sempre deve ser: de que forma eu vou glorificar a Deus quando eu chegar em casa? Por exemplo, nós não podemos nos embaraçar. Agora vamos pensar, um soldado aqui, quando Timóteo recebe esta carta, um soldado no Império Romano, ele tinha aí 20 anos para servir. Só que não era permitido a ele nem casar. Metade deles morria durante essa batalha. Durante o período que eles serviam, metade deles morriam. Então alguns aos 35 anos, por aí, estavam livres, ganhavam uma terra, aí ia casar. É assim que este homem recebe. E aí tem alguns que pegam esse texto e falam: tá vendo? Ou aquele que cuida do rebanho não pode casar. É só um exemplo do soldado. O soldado, ele estava sempre ao dispor do império. Nós devemos fazer isso porque assim, por exemplo, o irmão já é aposentado ou o irmão trabalha em alguma coisa? 92. Não faz assim, mas não... E agora? O senhor faz o quê? Agora. Atualmente. O senhor acordou, amanhã vai fazer o quê? Cuidar da igreja. Pronto. Então beleza. Então ninguém mais vem aqui, só o senhor. Né? Só aqui cuidando. O irmão trabalha do quê? Tá, isso, psicólogo, ótimo. Então o irmão atende pessoas. De que forma? O irmão vai glorificar a Deus quando atender uma pessoa amanhã, né? Porque assim, eu me disfarço de professor todas as manhãs. É que eu não estou trabalhando de segunda, né? Mas me disfarço de professor todas as manhãs, para glorificar a Deus como um crente dentro das escolas de São Paulo. É isso que a gente tem que pensar.
é apenas um disfarce. De que forma eu vou glorificar a Deus no meu casamento? De que forma eu vou glorificar a Deus como pai? Como filho, eu ainda cuido da minha mãe. De que forma eu vou glorificar a Deus quando eu ando aqui em Nova Iguaçu? Que o povo não para no farol. Como é que eu glorifico a Deus? Aí, eu parei para uma pessoa passar. Aí o Ismael falou para mim assim, o pastor Ismael falou assim para mim, pode ir, o povo do outro lado não vai parar para ele passar. Ninguém parou. Eu parei, irmão, para o cara passar. O cara me deu uns 29 joias. Oh, obrigado. Ninguém do outro lado passou. O pastor Ismael falou assim, vai embora, rapaz. Ninguém vai parar do outro lado para ele passar. Ninguém parou mesmo. Não, mas não estou falando mal não, não estou falando mal não. Não estou falando mal não. Passa em cima, né? Mas não estou falando mal não, estou falando o que acontece. Os irmãos sabem que é assim. Eu parei, bobão, parei. Entendeu? De que forma? É só isso. Vamos nos embaraçar com as coisas dessa vida? Não importa onde a gente esteja. Só que tem o outro ensinamento. E esse é o mais legal. Porque o texto diz, ninguém que milita se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar a quem o alistou. Irmãos, é o seguinte, qualquer um de nós que se... Obrigado. Trouxeram uma... Foi a irmã que trouxe. Obrigado, irmã. Qualquer um de nós que se embaraçar com as coisas dessa vida, nós não vamos agradar a Deus. Você vai ficar rico. Qualquer um de nós que for falar, vou trabalhar, vai ganhar grana. Qualquer um de nós decidiu trabalhar. Vou trabalhar bastante. Vai ganhar dinheiro mesmo. Se gastar menos do que ganha, vai acumular. Qualquer pessoa que fizer isso. Qualquer um. Alguém tem dúvida se a gente gastar menos do que a gente ganha? Durante 50 anos da nossa vida, no final da nossa vida, a gente vai deixar dinheiro para os nossos filhos? Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida, é que a gente não faz. A gente se embaraça tanto, pelo menos em São Paulo, né? Se embaraça tanto, que a gente ganha e ainda fica devendo. Aí depois tem que trabalhar mais para pagar. Nós somos assim, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente não se embarace, para que a gente possa agradá-lo. Irmãos, olha só, tirando os irmãos que moram em outra cidade, pensa só na gente. Eu não sei como é que é a vida de vocês aqui em Nova Iguaçu, mas eu acho que aqui dia de semana tem um culto, não tem? Tem. As igrejas batistas, a gente faz isso, tem um culto durante a semana. Os irmãos... É que eu não sei como é que é a vida dos irmãos lá em Niterói. Mas vamos pensar a gente aqui. Irmãos, a gente decidiu ser igreja, por exemplo. Vamos imaginar, a gente decidiu ser igreja. Ninguém foi atrás da gente para a gente ser igreja. Talvez alguém foi atrás da gente para falar de Cristo. Para falar de Cristo. Aí a irmã Linda, não, eu recebi Jesus como meu Salvador. Moacir, eu recebi Jesus como meu Salvador. Aí a gente tem um culto de terça-feira aqui. Irmão, onde a gente devia estar? No culto. Agora eu pergunto, de vez em quando a gente não se embaraça e deixa de vir? Você entende, irmãos? Isso é uma coisa simples. Uma coisa simples. Agora, você é um soldado, eu tenho que correr, porque não adianta. O tempo urge comigo. Eu acho que ele passa mais rápido quando eu estou pregando. Não é possível. Não é possível. Esse negócio de tempo aí, eu vou ter que dar um jeito nesses relógios. Irmãos, a gente precisa agradar aquele que nos alistou. Porque daí a gente tem que continuar o texto. Verso 5, e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Você está falando de um atleta. Porque está falando de coroa, soldado não ganha coroa. Nessa época, quem ganhava os louros é o comandante. Soldado ganhava despojo. Quem
atravessava a cidade vestido de branco com uma coroa, era o comandante. Era ele que recebia os louros. Agora, quando está falando aqui coroada, é de um atleta. E está falando o seguinte: ninguém é coroado se não fizer de forma legítima. E nós precisamos pensar nisso daqui. Um atleta nessa época, por exemplo, que tinha como? Não, mas eu digo assim, tinha algumas provas que ele tinha que se apresentar diante de uma estátua e dizer: há 10 meses eu estou me preparando. Ele tinha que falar isso diante da estátua. Quando Timóteo recebe uma coisa como essa, na mente dele estão esses atletas. Esses atletas que se dedicam. Por exemplo, vamos imaginar para na nossa época aqui. Irmãos, você acha que uma pessoa que treina para uma Olimpíada todos os dias durante 4 anos, ele é igual a um cara que vai na academia? Não é, o cara é um atleta olímpico. Claro que ele é diferente. Ele dedicou 4 anos de sua vida. É que tem outros dedicando 4 anos também. E só um vai levar a medalha de ouro. Mas é assim. Você já pensou aquele que ganha a medalha de ouro e descobre que ele se dopou? Ele perde a medalha. Por quê? Porque tem que ser de forma legítima. Crentes em Cristo Jesus são guiados pelo Santo Espírito, pela sua palavra. Não importa o que o mundo está falando. Nós vamos continuar do lado da palavra. Nós vamos nos reunir ao redor da palavra, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida como pais, na nossa vida como mães. Nós vamos nos reunir ao redor da palavra quando nós nos reunimos como igreja. Não interessa o que o mundo está falando, irmãos. Nós somos atletas do Senhor, de acordo com aquilo que Deus determinou como lei para nós. E chame do que quiser, lei, princípio, chame do que quiser. Vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso e receber a coroa, porque de forma legítima fomos crentes nesse mundo. A parábola, o terceiro exemplo, a terceira figura é a figura de um lavrador. Verso 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Alguns podem pensar que isso aqui está falando do salário do pastor. Acho muito difícil, pode ter uma aplicação para isso. Se eu plantasse e cuidasse, eu ia ver os primeiros frutos. E é claro que os primeiros frutos eu não iria vender. Os primeiros frutos eu ia guardar para mim. Claro. Eu também não estou falando, e agora não vamos pensar no fazendeiro que tem coisa a perder de vista. Não estou falando disso, e ele também não está falando disso. Ele está falando de um lavrador. E é claro que esse lavrador precisa ser o primeiro a se alegrar com os frutos dele. Ele está vendo crescer. Ele está vendo isso aqui acontecer para que ele tenha o seu lucro ou algo parecido. Muito obrigado. Ele está vendo. Então, assim, pastor Ismael, e claro, todos nós que temos um chamado, precisamos estar atentos como um soldado. Um soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Temos que ser como um atleta, dedicados. E aí, é claro que Deus vai nos abençoar com os frutos. Os frutos virão. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Porque é um lavrador que trabalha. Muito bem, o verso 7, como eu disse aos irmãos, é um parênteses. É um parênteses, porque ele está falando desses exemplos na vida de Timóteo. E agora o que ele vai fazer? Ele vai mudar para a pessoa dele. Olha que coisa interessante. Ele começa: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ele fala para ele: olha, sabe o que você tem que fazer? Aquilo que você ouviu de mim, você passa para outros. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí fala do soldado, fala do atleta e fala do lavrador. E aí vem o verso 7. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Pronto, parece que é algo fora do texto. Parece, sabe?
Mas ele está preparando a gente para mudar o foco. Não é que ele está deixando Timóteo de lado no texto, não é isso. Timóteo continua sendo o seu objetivo, mas só que a pessoa do discípulo dele, aquele que ele está mostrando o que tem que acontecer, ele quer usar o seu próprio exemplo. Isso é importante na nossa vida também. Porque é o seguinte, irmãos, precisamos ser imitadores de Cristo? Sim ou não? Sim. Cristo está aqui? Não, Cristo está aqui porque ele passeia na igreja. Mas você está vendo ele? Está vendo? Não, mas ele, quando os irmãos falam assim, que Cristo está aqui, é porque ele passeia na igreja mesmo. Ele falou, isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está certo. Então, claro que eu esperava que todo mundo dissesse sim, ele está aqui. Mas você está vendo Jesus? Jesus está caminhando conosco? Eu sei que a resposta é sim. Mas ele caminha conosco como caminhou com Pedro, em carne? Nós não estamos vendo o exemplo dele. Ué, então, como parecer com Cristo, se Cristo não está conosco em carne? Eu posso me parecer com Cristo por causa de você, irmão. De você, irmão. Porque eu olho para vocês e falo, Cristo é desse jeito. Então, pastores, e digo ao irmão Francisco, nós precisamos falar, pode olhar para mim, e não pode ter orgulho nisso. Olhe para mim, porque eu tenho aprendido com Cristo. A irmã Linda tem que falar isso. Não, olhe para mim, eu sou crente. Irmão Moacir tem que falar isso. Pode olhar para mim, porque eu vou ser crente nessa terra. Irmão Estevão, é Renato o seu nome, irmão? Irmão Renato, Débora é crente já ou não? Já se converteu? Não, tudo bem, vai se converter um dia. Deixa para lá. É crente em Cristo Jesus? Olha para mim, porque eu sei ser crente. Com quem você aprendeu? Com a minha mãe, com o Ismael, com a Marilda, com o pastor Viana. Aprendi com a Marisa. Aprendo com o Mateus lá, porque são crentes que estão me ensinando. E Paulo faz isso. É interessante demais. Isso daí eu vou correr, irmãos, que eu não quero cansar vocês. Verso 8 até o verso 10. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Irmãos, isso é muito profundo e muito maravilhoso. Não temos tempo de falar sobre todas essas coisas. Por isso sofro trabalhos e prisões. Sabe por que ele sofre trabalho e prisões? Ah, nem está escrito. É por causa do evangelho, sim. Mas é porque ele também é um soldado, que não se embaraçou com as coisas dessa vida. Sabe por que ele sofre trabalho e prisões? Porque ele é um atleta, foi um atleta, que se dedicou. Sabe por que ele sofre trabalhos e prisões? Porque ele espera os primeiros frutos ainda. Sabe por que ele sofre trabalhos e prisões? E talvez eu e você a gente não sofra? Talvez. Não estou falando que você não pode, você não é capaz de sofrer como Paulo. Abra a tua Bíblia em Filipenses e deixe marcado aí que eu já volto. Filipenses, lá no capítulo 1. Quem ajuda os irmãos a encontrar Filipenses capítulo 1? Quem ajuda? Isso, tem que ajudar aí os mais jovens. Capítulo 1. Irmãos, isso é lindo ou não é? Isso aqui é papel de um soldado que não se embaraça com as coisas dessa vida ou não é? Isso daqui que a gente vai ler é papel de um soldado que quer agradar quem o alistou, não é? Verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Não vou ler mais, vou deixar vocês lerem depois. Ele é preso e ele fala que as prisões contribuíram.
para que o evangelho fosse propagado. Ué, mas se ele tivesse solto e não pregava mais, vai entender o apóstolo. Está vendo? Isso é o poder de Deus na vida de um homem. Aí então ele fala, portanto, verso 10 do capítulo 2 de 2 Timóteo, portanto sofro tudo por amor, verso 9, por isso sofro trabalhos e também prisões. E a Bíblia está falando que ele diz como malfeitor. Agora eu estou em Timóteo, desculpa. Eu estou em Timóteo agora, irmãos. É que eu vou para lá e para cá. Vai ajudar. Isso. E olhe só a fé de um bom soldado. Olhe a fé de quem não se embaraça com as coisas desse mundo. Olhe a fé de quem quer agradar aquele que o alistou. Olhe a fé de alguém dedicado. Olhe a fé daquele que espera receber frutos. Olhe para a fé dele. Eu vou ler o 9 inteiro agora. Por isso sofro trabalhos e também prisões. Como malfeitor, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Essa é a fé. A palavra de Deus não está presa. E ela vai continuar a ser pregada, não importa se Paulo está vivo ou morto, preso ou livre. Essa é a fé do apóstolo, que escreve algo que chega a nós depois de 2000 anos. Irmãos, não vamos nos embaraçar. Porque se alguma coisa acontecer conosco, a palavra tem que continuar. Irmãos, vamos sofrer as aflições como bom soldado. Porque se alguma coisa acontecer conosco, a palavra tem que continuar. Irmãos, vamos nos dedicar. Porque se alguma coisa acontecer conosco, a palavra tem que continuar. E não importa o que aconteça conosco, espere os frutos. Como um lavrador que trabalha. Trabalhe, e você pode esperar os frutos. Portanto, verso 10, tudo sofro por amor dos escolhidos. E agora vamos lá. Eu conheço o que o pastor Ismael crê sobre a doutrina da soteriologia. Sei da forma como ele ensina, né? Ele me conhece. E assim, vamos deixar uma coisa só clara quando pensar em escolhido. Não importa quem você seja. Se você é um crente em Cristo Jesus, você foi escolhido. É por amor dos escolhidos. Outro dia preguei na Igreja Batista Vila Nogueira. Tessalonicenses capítulo 1, falei a mesma coisa quando Paulo cita os escolhidos lá. Você é um escolhido. Agora, se Deus te arrastou de dentro do bosque, ou se você levantou a mão querendo te converter, não tem nenhum problema. Mas não importa se você crê que foi arrastado, ou se você crê que você se converteu porque você quis. Todos são escolhidos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Adão escutou a voz de Deus, correu aos pés dele, fugiu para dentro do bosque. Ele foi atrás de Adão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o crer é uma ordem, não tem convite. Quem convida é a gente. Quem quer se converter? Jesus ordena o arrependimento. É escolhido. E você está aqui conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. Foi colocado aqui por causa de Deus. Deus colocou cada um de nós no corpo como quis. Então, o nosso trabalho é por amor desses, que nem chegaram aqui ainda, hein? Nem chegaram aqui ainda.
E a gente é soldado, a gente é atleta, a gente é lavrador e faz tudo isso que o apóstolo falou por amor dos escolhidos, igual o apóstolo. O bem que a gente quer é o bem da igreja e nunca o nosso. Se a gente tiver que submeter alguma coisa que Deus tenha para nós, vamos nos submeter com alegria, glorificando a Deus, por causa dos escolhidos. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo é um salvo, tem certeza disso, e você não pode ter dúvida que ele tem certeza disso, quando ele diz também, outros também alcançarão. É porque ele já tem. E um dia você tem a salvação, você a tem para sempre. É assim que você tem que querer. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu termino só lendo. Deixo um desafio aí para os irmãos estudarem, fazer um estudo, pregarem sobre o restante do capítulo que, na minha opinião, já está bom o tempo. Certo? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. É lindo ou não é? Amém. Quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perdê-la. Você quer viver? Morra todos os dias. Todas as vezes que eu morro um pouco, mais do Neil é apresentado ao mundo. Dá para entender isso ou não? É que não dá para discutir agora. Mas vou falar só mais uma vez. Cada vez que eu mato o Neil, mais do Neil aparece para o mundo. Eu tenho que perder para poder ganhar. Mas vamos continuar o texto. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. E aí vem o texto que para mim mudou minha vida, o versículo que mudou minha vida de uma forma especial. Se formos infiéis, Ele continua fiel, não importa. Quer ser infiel? É um problema seu. Quer ser infiel? É um problema meu. E Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vamos ser infiéis? Nos propósitos do Senhor para bom pastor, eles serão cumpridos na vida de outra pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente esteja aqui nos propósitos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente esteja em Vila São José, nos propósitos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente esteja em Niterói, nos propósitos de Deus. Agora, vamos ser infiéis? O problema é nosso. O Senhor Deus continuará fiel. E os propósitos de Deus, eles serão cumpridos. Deus te abençoe, pastor Ismael, que você esteja lá. Porque Ele já está. Lembra? Não é que Ele sabe. Não é que Ele sabe o que vai acontecer com o bom pastor. Não é que Ele sabe o que vai acontecer em Niterói. Não é que Ele sabe o que vai acontecer em Vila São José. Ele já está lá. Ele é fiel. Já está lá. Creia nisso. E que você seja uma bênção na vida de todo mundo que estiver ao seu redor. Que você seja uma bênção para o reino de Deus. Que você seja uma bênção para tudo que Deus colocar nas suas mãos. E que você seja abençoado por Ele. Só tome cuidado para você não ser um homem ou uma mulher agraciada. Porque melhor coisa é dar do que receber. Quer ser um abençoado? Entregue. Mate o Renato todos os dias. Mate o Ismael. Eu esqueci o nome da irmã. Nilda. Mate a Nilda todos os dias. Mate o Moacir todos os dias. O Neil. Para que a gente possa ser apresentado ao mundo. O mundo não conhece a gente por completo ainda. A gente precisa morrer. Deus te abençoe, tá? Vamos orar. Eterno Senhor, eu agradeço